A paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe. Missionário Daniel Freire. Eu ouvi esses dias uma palavra de um pastor, eu não sei quem é. Eu vou ver se eu acho o vídeo dele para colocar aqui para vocês, nesse vídeo. Se eu não achar, vou apenas comentar o que eu ouvi. Ele criticava igrejas e pastores que se posicionaram nas últimas eleições, né? Disse que não tinha nada contra quem vota em A, quem vota em B, o voto é livre, etc. e tal. Mas alguns pastores que se excederam, né, que fizeram um selfie com seus membros da igreja, fazendo arminha em apoio ao presidente, na época, o candidato Bolsonaro. E ele falou que estarrecido, né, dizendo que não ia se calar, que como que pode que crentes podem dizer bandido bom é bandido morto? Se Jesus diz para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E outras citações, Jesus andou com as prostitutas, Jesus andou com os publicanos, que eram ladrões, gente da pior qualidade, sentou à mesa com eles, né, e etc. E hoje a igreja se posicionando para apoiar pessoas que rechaçam esse tipo de gente, né, essa classe essa parcela da sociedade, essa parcela do povo. Aí eu fiquei meditando, falou com tanta empolgação, que dava até para você se empolgar com a ideia na hora e dizer, nossa, é mesmo. Jesus não disse bandido bom é bandido morto. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso com o bandido. Que coisa interessante, né? E aí, pelo que me parece que algumas pessoas que são da esquerda, que são inclinadas para o comunismo, eles querem fazer, de vez em quando, uma associação com as ideias comunistas e com o evangelho, com o cristianismo e com o próprio Cristo. Eles querem comparar Jesus com algumas ideias comunistas. Assim como alguns que são de direita, também querem comparar Jesus com algumas coisas, alguns pensamentos da direita, certo? Então vamos lá. Jesus nem é de direita, nem é de esquerda, nem é do centrão, ok? Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Cristo que veio para nos salvar e nos salvar dos nossos terríveis pecados. Isso é o fato, é a Bíblia, é o Evangelho, certo? Então ele não faz parte de nenhum dessas ideologias. Quando alguns cristãos se posicionam mais à direita, eles estão se posicionando não porque é parecido com o evangelho que nós vivemos simplesmente, é porque muitos conceitos da direita estão interligados com os princípios judaicos cristãos, tá certo? Que é a base da nossa sociedade. Os princípios judaicos cristãos, ele é a base da nossa sociedade, ele é apoio para o conservadorismo, e aí, como nós prezamos pelo princípio judaico-cristão, né, da família, aquela família nuclear, aquela família estabelecida por Deus, homem, mulher, filhos e etc. E não há aborto, não há as drogas, e não há tantas coisas, né, a ideologia de gênero, a erotização das crianças, tá certo? Então esses princípios conservadores, eles casam muito bem com os princípios judaico-cristãos, que nós, crentes, né, que temos a Bíblia judaica, cristã, ou seja, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento voltado para o povo judeu, que é a promessa do Cristo, Novo Testamento, o Cristo nasceu, veio, fez o que ele tinha que fazer, e aí a história segue, tá certo? Então, como nós temos essa base, esses princípios, nós costumamos nos identificar com o lado da direita, tá certo? Na questão política. E o lado da esquerda, eles querem revogar o evangelho bonzinho, um Jesus comunista, um Jesus fofinho, que é o Jesus do amor, né? Que de aceitação, que andou com todo mundo, que disse pro ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que andou com as prostitutas, com os publicanos que eram corruptos, né? Jesus nunca iria dizer bandido bom é bandido morto, né? Porque Jesus era meigo, né? Era o meigo de Nazaré, era alguém que ama de uma forma fofinha, de uma forma comunista, e também isso é uma completa mentira, tá certo? Jesus não tinha nada de fofinho, como algumas pessoas querem colocar, né? Ele não dizia verdade, não dizia mentiras fofinhas, como as pessoas que apoiam o comunismo e a esquerda, principalmente aqui no Brasil, ama as mentiras fofinhas e detesta a verdade que é dura, tá certo? Jesus era muito
duro e contundente com as suas verdades. Ele não negociava suas verdades, ele era muito radical e muito duro e contundente com o falar as verdades. Por exemplo, Jesus disse para o seu discípulo Pedro, no Evangelho de Mateus: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas dos homens, não pensa nas coisas de Deus, está pensando nas coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás. Chamou o seu seguidor, seu amigo, seu íntimo de Satanás. Imaginou? Então vamos lá, né? Jesus também disse que diria, né, lá em Mateus 24, 25, lá no Sermão da Montanha, um grande sermão escatológico de Jesus, ele disse que diria: eu nem te conheço, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Esse Jesus falou isso. Esse Jesus fofinho comunista que as pessoas querem que Jesus seja, tá certo? Ele não era politicamente correto, olha aí. Ele dizia a verdade na cara e disse: eu vou separar, né, os bodes das ovelhas e vou dizer para uma turma, e a turma da maioria, que eu nem conheço eles são malditos e estão destinados ao fogo eterno, tá certo? Então Jesus, ele era alguém dessas expressões. Em Mateus também, no Evangelho de Mateus, Jesus disse aos seus discípulos: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Se vocês estiverem pensando nisso, vocês estão errados, porque eu vim trazer a discórdia, a contenda, a guerra, e não vim trazer a paz. Por mais que ele era o príncipe da paz, dito por Isaías, quando Jesus está falando isso, ele está falando que vai ter muita confusão e discórdia por causa dele. Porque aqueles que o recebem e o aceitam, esses aí vão ser rechaçados pelas pessoas, ser humilhados, vão ser, né, caluniados e etc. E pelas pessoas da sua casa isso vai acontecer. Então, essa história de um evangelho fofinho, de que tudo vai dar certo e pare de sofrer, Jesus já pregou muito contra ele de uma forma verdadeira, dura e contundente. Então, esse é Jesus resoluto, né? Ele ia para Jerusalém morrer e o discípulo disse: não vai não, Senhor, Pedro. E aí ele era resoluto, ele sabia o que queria, ele sabia para onde ir, ele sabia que valia a pena se sacrificar pela verdade que ele vivia, tá certo? Isso é o amor, né? Mas os cristãos têm que amar mais as pessoas. O que é amor? Amor é falar a verdade, amor é direcionar o caminho correto, amor é se importar com o outro, amor é cuidar do outro quando o outro quer ser cuidado, né? E ajudar aqueles que precisam, né? As práticas do amor são essas coisas. Isso a gente dá para fazer com todas as pessoas, com as da esquerda e com as da direita, tá certo? Mesmo com as opiniões contrárias. Se alguém furar a opinião no meio da rua, eu e você parar para ajudar, ninguém vai perguntar: você é de direita ou de esquerda, para me poder te ajudar. Você vai lá e ajuda, independente de quem é, do que faz, do que deixa de fazer, tá certo? Isso daí são práticas do amor, a gente emprega com todo mundo. Isso não nos tira o direito de dizer para quem está errado que quem está errado. Não tira o direito da gente discordar de uma ideia de que alguém está apoiando, que a gente não apoia, exatamente por causa dos princípios bíblicos judaicos cristãos, da Bíblia Sagrada, que nós somos baseados nessa Bíblia Sagrada, tá certo? Então esse é o Jesus. Jesus andou com as prostitutas, com os publicanos, disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Disse, Jesus falou exatamente tudo isso. Mas Jesus falou para o ladrão da cruz que estaria no paraíso porque ele viu arrependimento, ele viu reconhecimento do erro do ladrão da cruz, tá certo? Ele viu que aquele homem estava arrependido, que ele reconhecia que ele era um ladrão, que ele reconhecia que ele merecia ser castigado, que ele merecia a punição que ele estava recebendo. E ele reconhecia principalmente que Jesus não era somente um ser humano que estava sendo crucificado, que ele era o Filho de Deus, que ele tinha um reino num paraíso, e ele pediu: lembra-te de mim para entrar no teu reino. Esse foi o tipo de ladrão que Jesus disse: rapaz, hoje estarás comigo no paraíso. Não é o ladrão que continua roubando, continua assaltando, continua cometendo latrocínio, roubando e matando aqueles que são suas vítimas. Esse tipo de ladrão aí, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço, e vai para o fogo eterno, maldito, tá certo? Essa é a promessa para esse tipo de gente. Então Jesus não andou com ladrão para que o cara continuasse sendo ladrão, como a esquerda faz, né? Eles apoiam os bandidos, estão soltando os bandidos, dando auxílio aos bandidos, não por eles terem deixado de ser bandidos, porque eles são bandidos. Tá? A esquerda, o comunismo louva hoje no Brasil os bandidos por serem bandidos, por fazerem mal à sociedade, por fazerem mal às pessoas. E colocam a roupinha nele de que são vítimas da sociedade, enquanto eles são os agressores e as vítimas são os que estão perdendo as coisas, perdendo a vida, perdendo a liberdade, colocando grades nas portas, etc, etc, etc. Então não vem
querer comparar Jesus com comunista, porque Jesus não é comunista, Jesus não apoia bandido por ser bandido. Jesus aceitou o bandido porque ele quis deixar de ser bandido e passou a querer ser seguidor de Jesus, mesmo naquela última hora, queria seguir para o reino de Jesus no paraíso, tá certo? Então Jesus não foi como a esquerda, que, por exemplo, queria legalizar a prostituição no Brasil, queria assinar a carteira das prostitutas, né? O governo dá auxílio, bolsa prostituta para a pessoa se prostituir nas esquinas, tá certo? Jesus recebeu as prostitutas, falou com as prostitutas, aceitou as prostitutas conversarem com ele, como a mulher lá na beira do poço de Jacó, de Samaria, que já tinha se casado 5 vezes e vivia passando de mão em mão, né? Que vivia uma vida promíscua, tá certo? E como uma mulher mesmo que praticava prostituição, que ia ser apedrejada e estava chorando nos seus pés em outro momento, enxugando com seus cabelos, aquela mulher que era prostituta, tá certo? Ele aceitou aquilo? Sim, ele aceitou aquilo, mas ele disse para elas, vai e não peques mais. Ele não disse, não, eu vou lutar aqui por você, para você ter um auxílio do governo para continuar se prostituindo, tá certo? Jesus não é comunista, ele não combina com essas coisas, tá certo? Você que é crente e que apoia esses movimentos, Jesus não combina com essas coisas não, tá? Não quer casar uma coisa com a outra, que não tem nada a ver não, tá ok? Então, Jesus, ele andou com os corruptos da época, que eram os publicanos, os cobradores de impostos, olha aí, os políticos, né? Vamos dizer assim, para você entender, né? Os ladrões declarados, tá certo? Da nação, que roubava do povo para enriquecer. Olha, Jesus andou com esse povo, sim, Jesus andou com esse povo. Chamou, inclusive, um para ser seu discípulo e apóstolo, Mateus, que também era conhecido como Levi. Mas Jesus não chamou Levi, que era corrupto, para ele continuar sendo corrupto. Jesus chamou ele para ser discípulo de Jesus e deixar a corrupção. Mas hoje a esquerda no Brasil, ela apoia, ela louva os bandidos, tá certo? Ela louva os corruptos, ela é a favor dos corruptos, ela é a favor do centrão que quer negociar, né? Que quer negociar a governabilidade, tá certo? E aí o presidente é criticado porque solta a verba, né? Ele fala na cara o que quer, muitas vezes feito um doido, como as pessoas dizem, mas ainda bem que ele solta o verbo, né? Ele não solta a verba, tá certo? E aí a esquerda apoia, Lula condenado e ainda réu, todo mundo condenado do governo da era PT, mas é uma maravilha, porque Jesus também andou com os corruptos, mas para eles deixarem a corrupção. Zaqueu deixou a corrupção de ser cobrador de imposto, deu seu dinheiro, pagou quem roubou ele, porque Jesus foi lá na casa do Zaqueu, né? E Jesus não disse, continue sendo ladrão, você é a alma mais honesta daqui de Israel, não tem ninguém que se compare a você. Não. Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa, porque o Zaqueu abandonou a prática do roubo e do engano que ele vivia. Tá? Então não queira casar Jesus com o movimento de esquerda e com o pensamento comunista, porque ele não casa com essas coisas, tá certo? Jesus também não diria, para o pessoal da direita, né? Bandido bom é bandido morto, tá certo? Ele não diria isso, tá bom? Ele iria tentar resgatar o bandido, como a igreja faz, desde que o PT nem era gente, né? A igreja de Jesus Cristo, os pastores, os evangélicos, os evangelistas vão nos presídios, antes de você saber que PT existia, eles já estavam lá pregando para os presos, seguindo o exemplo de Jesus. Mas não era, continue preso, que nós vamos lutar por vocês, para que vocês sejam beneficiados pelo Estado e sejam cidadãos melhores que os que estão trabalhando. Não, era se converta dos seus pecados, aceite Jesus, que Jesus pode transformar a sua vida e acredite. Você deve conhecer alguém que era bandido, perigoso, e hoje anda com a Bíblia debaixo do braço, não faz mal uma mosca, porque o Evangelho entrou na vida dele, ok? Então Jesus nem é de direita, em muitos sentidos, por mais que muitos conceitos da direita casem com muitos princípios bíblicos, judaico-cristãos, Jesus nunca foi de esquerda e nunca vai ser, e não tem nem como associar, tá certo? Jesus não tem nem como associar. A esquerda, ela é progressista, ela quer o aborto, né? Ela quer o aborto, a mãe tem o direito de matar o seu filho no ventre. E Jesus, ele disse, se você fizer mal a um desses meus pequeninos, era melhor você nem ter nascido. Ou você amarrar uma cordinha no seu pescoço, amarrar uma pedra do outro lado e se jogar no mar. Era esse o Jesus que não é o fofinho da esquerda, tá bom? Não é Jesus que fala coisa bonitinha, o meigo. Ele ama, mas ele ama de forma assertiva, pelas convicções certas, não pelas convicções erradas. Ok? Jesus é o Cristo, então não queira misturar. Quer discutir política? Podemos, somos cidadãos, moramos na terra e podemos e devemos sim nos posicionar contra as coisas erradas. Mas não queira julgar
os evangélicos, dizendo que está defendendo o evangelho que Jesus veio. Aí o doutor Drauzio Varela vai lá na televisão e diz assim, minha filha, com a pessoa que matou uma criança, e todo mundo diz, Jesus faria o mesmo. Jesus disse para a pessoa que faria mal à criança, que amarrasse uma cordinha no pescoço, amarrasse o outro lado numa pedra e se jogasse no mar. É isso que Jesus ia dizer. Meu filho, amarra uma cordinha no seu pescoço, se joga no mar. Que é melhor você nem ter nascido, ter feito uma coisa dessa com a criança, tá certo? Então Jesus não tem nada dessa hipocrisia social que nós vemos hoje no Brasil. Amém? Eu vou colocar os textos aqui para vocês. Fique na paz, Deus abençoe.